Se eu fosse construir com um consórcio e usasse o consórcio Yamaha para fazer a construção, como ficaria? Mas e se eu comprasse mais de uma carta de crédito? Se eu precisasse de 2, 3, 4 para fazer a construção, como ficaria? E se eu falar para vocês, gente, que essa é uma dúvida que muita gente tem, porque é um assunto bem chato. E é por isso que eu trouxe aqui para o meu canal. Porque eu quero que vocês aprendam e tenham noção básica em relação às construções, principalmente aos detalhes, quando se trata de uma ou mais cartas de crédito. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, você já sabe, assiste esse vídeo até o final. Para quem não me conhece, meu nome é Isabel Mara, sou a CEO da Imara Consórcios, também sou proprietária desse canal Nerds de Consórcio. Aqui, como todos os outros vídeos, eu vou deixar bem claro, se tratando de informações que foram fornecidas pela própria Yamaha. Porque, gente, quando você faz a contratação de um consórcio para construir, existe uma regra. Inclusive, eu acho que a Yamaha tem uma das melhores formas de pagamento. Só que quando você compra 2 cartas, meio que a regra muda. Que é exatamente isso que eu pretendo contar nesse vídeo. Então, se você ficar com dúvida, é super normal. Inclusive, recomendo você deixar aqui nos comentários, que aí você ajuda os próximos, né, que virem. E se você tiver interesse em fazer a contratação de serviço, o meu WhatsApp vai estar na descrição desse vídeo. Então, bora lá? Ó, lembrando que o foco desse vídeo não é falar de uma construção com uma única carta de crédito. Vou fazer uma resenha aqui, mas eu tenho um vídeo dentro da playlist da Yamaha onde eu explico como que funciona o processo de construção com mais riqueza de informações. O foco hoje é explicar, consequentemente, depois desse vídeo, se você assistir, como que vai funcionar caso você queira mais de uma carta de crédito, ok? Então, o cronograma físico e financeiro da obra, você já deve estar familiarizado, né? Que é quando você vai contratar um engenheiro e esse engenheiro vai ter que preencher as lacunas em cada etapa. A etapa, no mínimo, na Yamaha, é a partir de 5. Né? Então, a partir de 5 etapas. Pode ser que seja mais, ou se for menos, é entre você e a administradora que tem que entrar com um acordo. Beleza? Então, aqui eu fiz uma resenha. Vamos supor que você comprou só uma cota de 400 mil. Então, o cronograma vai ser de 400 mil. Aí, vamos supor que na primeira etapa você destinou 80 mil para comprar o terreno. E aí, a partir daquele momento, a gente faz a alienação. Ou, se você já tem um terreno, a gente vai fazer a alienação do mesmo jeito. E a primeira etapa você usa para fazer a limpeza do terreno, murar o terreno, enfim. Vai depender do seu cronograma junto com o seu engenheiro. Quem paga esse dinheiro para você comprar o terreno ou para fazer a primeira etapa? A Yamaha. Olha que interessante isso. Então, a Yamaha te dá o dinheiro para você fazer a construção. Aí, para fazer a segunda etapa, ela vai mandar um engenheiro terceirizado para analisar a obra, ver se a obra realmente foi concluída, e aí ela vai e libera o dinheiro de novo, a segunda etapa, na sua conta, para você dar sequência na segunda etapa. E assim vai até a última etapa. Lembrando que a última etapa a empresa vai reter 10% do valor da sua carta de crédito para pagar as documentações, que aí você vai transformar o terreno em um imóvel, isso tem um custo, tá? Então, em princípio, é isso. Quem paga, quem dá o dinheiro para a construção? Yamaha. Sensacional. Tem o vídeo completo, como eu disse, falando mais detalhado sobre uma única carta de crédito. Beleza? Só que aqui vamos supor que você comprou 2 cotas de imóvel e ela foi destinada para a construção. Então, você quer comprar esses 2 consórcios para construir. Então, aqui você comprou uma carta de 400 e uma carta de 200, beleza? Quando você vai fazer o cronograma tem que ser do valor atualizado, ou seja, não é uma carta de 400 e uma de 200, não, você vai juntar, então você quer construir com 600 mil. Então, o cronograma ele tem que ser feito em cima de 600 mil reais. Então, esse cronograma ele vai ser atualizado, tanto a cota de 400 como a de 200, você vai destinar para a construção. E aqui eu dei o exemplo do cronograma de 600 mil. Então, você vai ter um valor de 120 mil, 120 mil, 120 mil, e a empresa vai pagando esse dinheiro na sua conta para concluir cada etapa. Isso aqui se fosse uma carta unitária, que não é a realidade, que é isso que eu quero explicar para vocês com bastante detalhe. O ideal, sempre, o ideal é que todas as cartas de crédito estejam contempladas. Aí funciona aquele cenário que eu estava explicando anteriormente, que a empresa vai pagar todas as etapas, porque todas as cartas estão contempladas, então a regra é padrão, aquele vídeo primeiro que vocês assistiram. Porém, você poderá começar a obra a partir da primeira cota contemplada. Então, vamos supor que você comprou o consórcio, as 2 cotas, e uma delas contemplou.
A empresa não te impede de construir. Você pode construir a partir da primeira carta, se você não quiser esperar a outra carta ser contemplada, que aí o jogo muda, que é isso que eu quero explicar. Precisa também informar no ato do processo, assim que você contemplar a primeira carta, que você tem interesse de usar a outra carta quando contemplar para a construção. Aí você vai assinar uma cartinha lá informando que aquele grupo e cota específico, que é o outro grupo, ele também vai ser destinado para construir. Então, vamos fazer a simulação. Você comprou o consórcio, as duas cartas de crédito, uma de 400 e uma de 200, só que você contemplou somente a de 400. Então, vamos lá, você fez o consórcio e contemplou só uma. A empresa falou, você pode construir, não te impeço, só que o seu cronograma é 600 mil. Pegou aí? Então, você ainda tem mais 200 mil para contemplar. Pegaram? Então, a gente vai iniciar a obra somente com os 400 mil. Então, vocês já sabem, um cronograma ele vai estar atualizado. Então, você informou para a empresa que esse cronograma custa 600 mil, ele vai dividir pelas etapas e vai ter um percentual. Então, 20% de 600, 20%, 20% e 20%. Certo? Só que aí você contemplou somente uma carta e você decidiu que não gostaria de esperar, queria iniciar a obra mesmo com uma única carta contemplada. Se você escolher essa modalidade, a empresa ela vai usar 20% da carta contemplada. 20% da carta contemplada. Ou seja, a empresa vai te dar 80 mil para construir esse cronograma. Só que lembra que o cronograma é 120 mil? Então, se a gente pegar 120 menos 80, está faltando 40. Então, quem é que paga essa próxima etapa? Você, é do seu bolso, entra o processo de reembolso. Então, o cronograma é 600 mil, para a gente construir esse cronograma de 600 mil, a gente está falando de 20%. 20% da carta contemplada. Então, a empresa te dá 80 mil dessa carta contemplada e os outros 40 mil você paga do seu bolso. Vai ser processo de reembolso, é o mesmo padrão. Você constrói, manda o engenheiro, a empresa te paga os 80 e você complementa mais 40 do bolso. E aí vai seguindo na sequência. A terceira etapa, 80 mil a empresa te dá e os outros 40 mil é do seu bolso. Beleza? Então, para construir, usando somente uma das cartas contempladas, o cronograma integral vai usar um percentual que você já determinou no começo do cronograma na utilização dessa carta de crédito. E para dar os 600 mil, você tem que pôr do seu bolso. Isabel, mas aí e se a outra carta contemplar? E quando essa outra carta contemplar, a empresa te reembolsa. Por isso que você tem que comunicar à administradora, ó, empresa, eu contemplei a outra carta. Quando a outra carta contemplar, você já tinha um comunicado que ela seria destinada para essa construção. Então, a empresa vai lá e te reembolsa os 200 mil. Isso se você não contemplar durante esse período. Por quê, gente? Olha lá, ó, o reembolso, ele poderá averbar a obra. Após a segunda carta contemplada, a empresa fará o reembolso integral. Então, quer dizer que você vai fazer a construção com recurso da carta e com recurso do seu bolso, terminou a obra, averba a obra. Beleza? Aí, quando a segunda carta sair, a empresa vai lá e te paga o reembolso integral. Você gastou 200 mil, então ela te devolve os 200 mil dessa outra carta de crédito que você contemplou. Beleza. Lembrando que no contrato da Yamaha está claro que o prazo para a construção é no período de 24 meses, assim que você inicia o processo. Se não usar o crédito contemplado nesse período, será subtraído do seu saldo devedor. Por isso que você tem que iniciar com uma única carta de crédito, se você tiver dinheiro para pagar a outra parte que está faltando. Então, aqui eu fiz o cenário. Ó, vamos supor que você foi lá, fez o cronograma, que você quer construir 600, contemplou 400, a empresa te deu 80, falta 40. Vamos supor que você só tenha dinheiro para começar a obra até aqui. Ó. Bel, eu só consigo pagar a primeira, a segunda e a terceira etapa. Eu não consigo fazer a quarta e a quinta. Certo? Se, porventura, vocês não conseguirem concluir a obra com recurso do bolso, a empresa vai pegar esse resíduo do seu crédito contemplado, que é 80 mais 80, isso chutando que o seu cronograma, né, da quarta e a quinta etapa seja esses valores. Esse valor vai dar quanto? 160 mil. A empresa vai pegar esses 160 mil e vai diluir no seu saldo devedor.
Exatamente, você não vai conseguir utilizar a carta de crédito, porque você tem um período de 24 meses para terminar essa obra. Se passou os 24 meses, você não conseguiu usar essa carta de crédito completa, ok? A empresa vai diluir isso no seu saldo devedor. Você pode reduzir parcela ou tempo de pagamento. Então, você só começa a construção com uma única carta somente contemplada se você tiver dinheiro para terminar a obra. Lembrando, gente, que volta à construção. Quando a segunda carta for contemplada, vamos supor que você parou aqui. Aí a empresa pegou os 80 mil e diluiu. Beleza? Ela diluiu os 80 mil, as duas etapas, 160 mil, ela diluiu. Quando, aí você fala, pô, fiquei com a obra embargada. Vamos supor que você fez isso, teve algum contratempo, acabou o dinheiro. Quando a segunda cota contemplar, as demais etapas que ainda estiverem em andamento, vocês conseguem voltar o pagamento normalmente. Quando contemplar a segunda carta, vamos supor aqui, né? Acabou o dinheiro. Aí você fala, pô, mas aí o meu consórcio contemplou. Aí você consegue dar entrada na construção com os recursos da Yamaha. Fiz um exemplo aqui. Vamos supor que você contemplou a segunda carta de 200 mil. Aí a empresa vai lá e continua essa obra para você terminar a construção. Lembrando que ela diluiu 160 mil. Então, você vai ficar com déficit na construção. Aí você vai ter que ter outra carta de crédito ou ter que concluir do bolso. Então, eu só vou recomendar que você faça esse tipo de jogada se você tiver dinheiro para terminar a obra. Beleza? Agora, fala para mim. Você sabia que funcionava desse jeito? Gente, o processo de construção, ele é muito top. Se você não tem dinheiro para fazer a construção, eu recomendo você fazer somente uma única carta de crédito. A Yamaha, ela trabalha com uma carta, a maior carta de crédito, lógico, falando que a gente está gravando hoje no dia 13 de janeiro de 2024. A maior carta de crédito da Yamaha é a carta de 400 mil. Então, se você tem interesse em construir e não tem dinheiro, ou você faz as duas cartas e espera as duas cartas contemplar, ou você faz somente uma carta de crédito e espera essa carta contemplar, porque seria um dos melhores cenários. Ou, se você tem dinheiro, um capital aí para fazer terminar esse resíduo dessa construção, a empresa, quando contemplar as próximas cartas de crédito, ela faz o seu processo de reembolso. Beleza? Se você tiver interesse em comprar consórcio para fazer construção, você já sabe. Meu WhatsApp vai estar na descrição desse vídeo. Me chama. Beijos e tchau!